Ouçamos a voz do Senhor, irmãos. Romanos 4,13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde há lei, também não há transgressão. Onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Amém. Oremos ao Senhor. Tu és o nosso grandioso Deus e nós somos um povo tão pequenino, Deus. Atenta na nossa pequenez esta noite para falar conosco, porque nós precisamos, nós carecemos, Senhor Deus, de Ti. Ó Deus, fala conosco. Usa-me, Senhor Deus, de uma maneira rica, poderosa, para que eu possa destrinchar, Senhor Deus, aquilo que está na doutrina desse texto, revelando, Senhor Deus, a glória de Cristo e aplicando, Senhor Deus, esta glória à vida dos irmãos, para que nós possamos sair daqui transformados, encorajados, mais uma vez exortados, e assim possamos, Senhor Deus, fazer a Tua vontade nesta semana que se inicia. Nós, Senhor Deus, queremos Te ouvir. Fala-nos, ó Senhor, pela pregação da Tua santa palavra. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém. Se você parar para perceber, as maiores invenções do mundo, aquelas que realmente mudaram a sociedade, elas não são coisas muito complexas e elaboradas. A maioria das vezes, são coisas bem simples. Pare para pensar que, em certo tempo, alguém tentava transportar algo pesado de um lado para o outro e com formas geométricas, com lados muito... que não tinham muita curvatura, mas retos, você teria dificuldade de empurrar uma coisa de um lugar para o outro. Até que alguém atentou que a melhor forma geométrica para você tirar algo de um canto para o outro é uma forma circular. A gente até usa essa invenção, vamos dizer assim, para dizer, pronto, fulano inventou a roda. Quando algo é muito óbvio e alguém acha que aquilo é absurdamente incrível, a gente diz, fulano está parecendo que inventou a roda. Porque inventar a roda, de fato, mudou a vida. Você imagina a quantidade de facilidades que nós temos hoje, porque esta forma geométrica ela é utilizada. Quantas coisas precisam de uma forma circular para que elas tenham a facilidade de ir de um lugar para o outro? Alguém precisou pensar nisso e utilizar dessa maneira. Mas não é nada de tão glorioso assim. É algo até simples. E tem que ser simples. As coisas mais maravilhosas que o homem já inventou são coisas extremamente simples. Trazendo para os nossos dias, alguém achou que seria interessante criar um aplicativo de celular onde você pudesse falar com outra pessoa. Isso que fosse uma forma gratuita, a ponto de você estar dentro da sua própria casa e ao invés de ir falar com aquela pessoa, você fala pelo próprio WhatsApp. É um aplicativo que você não paga e você usa. Você imaginou algo que você não paga e usa? Como é que eles estão sendo remunerados? Eles têm muitas informações a nosso respeito. E estas informações são caríssimas. E elas são utilizadas pelo próprio grupo que nos dá o WhatsApp para nos incentivar a comprar outras coisas, porque eles sabem muito bem daquilo que nós desejamos, as nossas preferências. Obviamente, sem entrar necessariamente nas conversas, né?
mas eles têm muitas informações, caríssimas informações. Mas a gente usa de uma forma simples, gratuita e extremamente eficaz. Outra pessoa decidiu inventar um aplicativo onde você pede comida. E daí surge o iFood. E aí ninguém mais liga para o restaurante para pedir comida, todo mundo pede no iFood. Outro pensou, e que tal se a gente reunisse, né, uma gama de produtos e eu pudesse vender para o mundo inteiro a preço muito baixo? A quantidade de aplicativos que você tem de produtos chineses é uma coisa fantástica. Coisas simples, usando ferramentas que praticamente já existiam, é só uma organização do que já existia. Mas isso mudou a vida de quem fundou a empresa, obviamente, e de muitas pessoas que são beneficiadas por essas invenções, que são simples, porém mudam, de fato, a vida de uma sociedade. Mas a gente acha que quando o assunto é fé, tem que ser complicado. A gente acha que quando o assunto é salvação, precisa ser uma coisa muito grandiosa. Eu preciso aprender algo que seja realmente substancial. Eu preciso aprender algo complexo, porque se não for complexo, é óbvio que eu não vou me salvar. Aí a salvação é a história mais simples que já existiu em toda a raça humana. É a história de pecadores miseráveis que decidiram abandonar o seu Criador para fazer a sua própria vontade, e este Criador, tão misericordioso, envia o seu Filho para morrer numa cruz, e todo aquele que nele crê será salvo. Nós não gastamos um minuto para explicar o que é o Evangelho. Mas esta é a história mais gloriosa de todos os tempos. Não tem iFood, não tem nem roda, nenhum outro aplicativo que se crie que seja tão maravilhoso quanto o Evangelho. Então, por que não é tão simples na nossa mente? Porque a gente complica tudo. Porque a gente não consegue viver o Evangelho, porque a gente complica. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós lemos aqui vários textos, mas um deles foi Eclesiastes 7, verso 29, que diz: Deus criou o homem reto, mas ele se meteu, veja, ele procurou muitas confusões. Ele se emaranhou em muitas confusões. Então o que Deus fez foi muito simples. Deus criou o homem, colocou no jardim e disse: está vendo o jardim aqui? Pode comer de tudo. A ordem divina era simples, só não coma daquele fruto. E a confusão se deu não porque o que Deus havia falado era complexo, mas porque o homem não consegue fazer coisas simples. Porque é da nossa natureza soberba, megalomaníaca, querer fazer coisas grandes, vultuosas e complicar o que é óbvio. Veja como estão as igrejas hoje, irmãos. Veja o que é necessário para haver um culto hoje. Fico pensando, né? Se faltar energia na nossa igreja, tem culto ou não tem? É claro que tem. Eu já parei para pensar várias vezes o que é que a gente faria se faltasse energia. A gente vai aqui para trás. A gente pega as cadeiras e vai aqui para trás, porque a gente resolve o problema do calor e a gente resolve o problema, inclusive, da iluminação. Aqui é mais claro. É só pegar as cadeiras. Eu não preciso de microfone. Se eu falar alto, vocês me escutam. E eu só preciso de uma Bíblia. Eu só preciso disso. É muito simples o culto bíblico. Mas, ao mesmo tempo, não há lugar mais glorioso do que esse. Mas percebam como as igrejas complicaram o serviço cultico. Para você ter um culto, você tem que ter uma banda. Veja só, o tamanho da loucura. A gente tem que ter uma banda para poder ter culto. Guitarrista, baixista, baterista, usista do mundo todinho. É parafernália para todo lado. Aí, para que isso aconteça, tem que ter ensaio, tem que ter um grupo de louvor, tem que ter alguém cuidando daquilo ali, dá confusão, problema. Mas para ter o culto tem que ter uma banda.
Aí não só a banda. Você tem que ter uma outra parafernália de luzes, cores, né? Inovações, tudo isso aí para fazer um culto. E tantas outras coisas desnecessárias que foram inventadas para que alguém pudesse cultuar o Senhor. Isso não tem nada de substancial, segundo o Evangelho. O Evangelho é simples. Eu me lembro quando a gente começou a igreja, nem púlpito a gente tinha. Eu pregava com a Bíblia na mão. Eu pregava com a Bíblia na mão. E eu pregaria novamente se fosse necessário. Qual é o problema? Depois, quando a igreja ela ainda estava se reunindo lá na casa, né, na garagem da casa, eu me lembro que tinha uma espécie de aparador assim, de um jarro, que era quadradinho, alto. Eu peguei aquilo ali e botei a minha Bíblia em cima. Eu ficava pregando com a Bíblia, porque eu cansava de ficar muito tempo com a Bíblia na mão, e eu botava a Bíblia lá em cima. Era simples assim. E o que mudou? O que é que há de tão de diferente daquela garagem para isso aqui? Nada. O princípio é o mesmo. Hoje a gente tem mais conforto, né? Você tem aqui um púlpito, você tem uma iluminação, você tem um ar-condicionado, mas se isso não funcionar, a gente volta para onde a gente estava, sem nenhuma dificuldade. Posso estar enganado, mas eu acho que eu escutei essas palavras do pastor Joseph Piper, que já esteve aqui há uns 5 ou 6 anos. Ele disse: se você quer saber se sua igreja é verdadeiramente uma igreja reformada, puritana, de culto simples, pense no dia que a luz acabar, ou que você não puder mais pagar pelo local que vocês têm. O culto funcionaria do mesmo jeito. Se passar nesse teste, pronto, aí você tem uma igreja que realmente é uma igreja bíblica, reformada. Porque os nossos pais se reuniam em cavernas, em túmulos, se escondendo do Império Romano. Então, se eles conseguiam fazer isso, por que a gente não consegue hoje? A gente não pode complicar a fé. Nós podemos sim melhorar a nossa estrutura, mas nunca complicar aquilo que é simples. A pregação do Evangelho é algo extremamente profundo. Mas o pastor tem o trabalho, a missão de tornar aquilo que é profundo, tornar aquilo que de fato é simples de ser passado. É profundo, as doutrinas são complexas, mas o Evangelho não é. O Evangelho foi feito para a Dona Maria, para seu Zezinho aprenderem e crerem. Então, quando a gente escuta uma pregação muito complicada, que você não consegue manter o seu raciocínio ali, não é porque o pastor é muito inteligente, é o contrário. É porque ele não está executando o trabalho dele da maneira correta. Porque o que Deus nos deu é simples e precisa ser passado para todos. Tanto o doutor quanto a faxineira. Todos devem ter acesso ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, mas esse problema não é o nosso problema apenas. Esse é o problema que desde o Antigo Testamento os judeus já tinham se emaranhado. Eles já começaram a complicar a fé. E o trabalho do apóstolo Paulo aqui, eu não sei se os irmãos têm percebido, Romanos é uma carta que você não consegue andar muito, né? 2 versículos, 3 versículos, não dá para andar. E o apóstolo Paulo batendo na mesma tese. Abandonem a fé antiga que os fez cair em muitos problemas. Que faz com que vocês achem que são a única nação eleita do mundo e os únicos salvos do mundo. De várias maneiras, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, especialmente no capítulo 4. Não tem nada de complexo na salvação, é simples. E o trabalho de Paulo aqui é demonstrar a simplicidade do Evangelho e a sua abrangência mundial, fazendo com que os judeus exclusivistas da época possam ter uma outra visão a respeito das promessas do pai Abraão, que é o personagem em questão. Então, no verso 13,
continuando o seu discurso aqui no capítulo 4, ele diz: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Veja, porque a promessa que havia sido feita a Abraão, quando é que essa promessa foi feita a Abraão? Eu preciso que vocês abram comigo, por favor, Gênesis capítulo 15. Gênesis 15. Para que nós possamos lembrar aqui da promessa feita por Deus a Abraão. Quando Abraão duvidou, Deus disse o seguinte, verso 4 do capítulo 15. E eis que viu a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, preste atenção, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Qual é a promessa? Olha para os céus, se é que tu podes contar, esta será a tua descendência. Posteriormente, ele vai trazer uma outra promessa, que é a promessa da terra. No mesmo capítulo, veja, verso 17, sucedeu que posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. A promessa era uma descendência e uma terra. Quando Deus disse, eu vou te dar, o texto fala, Abraão creu. Então, há uma promessa e a reação à promessa é a fé. Ele creu na promessa. Lembra-se do que o autor aos Hebreus diz, que a fé é o firme fundamento em coisas que nós esperamos, que nós não vemos, mas cremos. Ou seja, ao contrário do que dizem os liberais, a fé não é um salto no escuro, não. A fé é a firme esperança em coisas fundamentadas. E o fundamento da nossa fé é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Logo, o que Abraão creu não foi no nada. Ele não se lançou. Ele ouviu a palavra de um Deus que fez todas as coisas do nada, de um Deus que tinha tirado ele da sua terra e trazido até ali, e disse: se este Deus é poderoso para fazer todas estas coisas, eu preciso confiar. E ele creu. E o texto diz no verso 6, e isto o quê? A fé. Foi-lhe imputado por justiça. Ou seja, a promessa é a palavra de Deus, ou seja, repousa sobre Deus a esperança da salvação. O que é que coube a Abraão? Crer. Qual é a distinção do nosso pai Abraão para a nossa fé? Absolutamente nenhuma. Nós cremos na promessa do Evangelho, feita não em Abraão, mas em Cristo, e vocês vão entender quando ele fala da descendência, que a descendência é o Senhor, e crendo, nós somos salvos, porque a justiça de Cristo nos é imputada. Agora veja como o próprio apóstolo Paulo faz menção desse texto, lá em Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. A partir do verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Lembra lá de Gênesis 15? Eu te darei uma terra e uma descendência. Verso 16 ainda, não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é Cristo. Então, como é que eu devo interpretar a descendência prometida lá a Abraão?
é óbvio que a primeira vez que foi lido, foi ouvido o sermão, ou a fala de Deus ali para Abraão, a compreensão foi de uma descendência física. Concordam comigo? Ele entendeu que viria um filho, depois o filho do filho, o filho do filho. Essa é a descendência que foi prometida, de fato. É a descendência mais imediata. Mas em profecia existem cumprimentos, e não só cumprimento. Estes cumprimentos iniciais, eles têm, por natureza, a forma para destrinchar o cumprimento final. Eles são necessários para o cumprimento final. Então, quando Deus disse a Abraão, lá em Gênesis 15, eu te darei uma descendência, a interpretação correta, segundo o Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo aqui em Gálatas 3, a partir do verso 16, é que esta descendência não eram muitas, era uma, Cristo. Ele é o descendente. Se a gente voltar um pouquinho mais na história da revelação, lá para Gênesis 3, quando o Senhor diz que vai suscitar uma descendência da mulher, ele diz que o filho da mulher, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. E ali foi a primeira vez que o evangelho foi pregado. Ou seja, Cristo é o descendente da mulher. Ele veio de Eva. Mas ele veio como sendo o primeiro filho de Eva? Não. Eva até esperou isso. Mas foi da descendência que chegou um, que é o descendente. Portanto, não é Abraão simplesmente. Abraão é um tipo de Cristo. A descendência verdadeira de Abraão está em Cristo. Logo, prestem bem atenção. Todos que estão em Cristo são filhos de Abraão. Por que todos que estão em Cristo são filhos de Abraão? Porque Abraão aponta para Cristo. É o descendente de Abraão. Só esse versículo desmonta toda a tese dos judeus de que eles são a raça eleita. De que nenhum outro povo era tão abençoado no sentido de salvação, porque de fato abençoados eles sempre foram e serão, mas do ponto de vista de salvação, para que alguns judeus pudessem tirar isso da cabeça, não todos, mas alguns que pensavam assim. Abraão tem como descendente Cristo. Portanto, todos aqueles que creem em Cristo são descendentes de Abraão. O texto continua, veja, verso 17 do capítulo 3 de Gálatas. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Depois de de pontuar aquilo que é óbvio, segundo a leitura de Gênesis 15, Abraão tinha uma descendência, a descendência dele é Cristo. Então todos que estão em Cristo estão em Abraão. Logo, a exclusividade é retirada. Aí Paulo diz assim, mas peraí, mas tem outra coisa aqui. A ordem como as coisas foram feitas delimita a doutrina. Veja só, eu vou ler novamente o versículo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Quando foi que a lei veio? 430 anos depois. Então, como é que vocês estão dizendo que a salvação vem pelo cumprimento da lei, se a lei só foi dada muitos anos depois? E aqui, evidentemente, irmãos, a lei já estava na terra desde Gênesis 1. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, o que foi feito no Monte Sinai, a entrega da lei, se deu muito tempo depois de Abraão. Qual o sentido que faz vocês colocarem a obediência à lei como condição para a salvação? A lei só veio muito tempo depois. Então, cronologicamente, não faz sentido o argumento dos judeus. É impossível não parar aqui para fazer um parêntese, né?
A ordem das coisas delimita uma doutrina. A ordem como Deus faz as coisas, a ordem como as histórias estão distribuídas na Escritura. Por exemplo, se você ler Mateus capítulo 1, você percebe que a genealogia que inicia o Evangelho de Mateus começa lá com Adão e vai até Cristo. Porque qual é o fundamento da escrita de Mateus? Qual é o objetivo da escrita de Mateus? É provar para os judeus que Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento. Então, por isso que ele cita tanto Abraão, é por isso que ele cita tanto Davi. Porque ele está dizendo, todos estes apontavam para Cristo. Cristo é o fundamento do Evangelho de Mateus, como cumprimento do Antigo Testamento. E logo em seguida ele fala do nascimento de Cristo, como sendo o Messias esperado. Percebe? A ordem, ele coloca a genealogia na cronologia normal. Mas quando você vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, está invertido. Começa com Jesus e termina em Adão. Mas como é que pode? Porque o Espírito Santo, inspirando Lucas, mostrou que para a visão de Lucas, para o cumprimento dos propósitos do Evangelho de Lucas, era necessário que a genealogia estivesse de ponta cabeça, cabeça para baixo, como a gente diz aqui. Para quê? Porque o fundamento, o objetivo de Lucas não é dizer Cristo é aquele que era esperado, o Messias esperado no Antigo Testamento, apesar de ele falar disso também. Mas o que ele estava pontuando ali é Cristo é o segundo Adão. Então ele inverte para mostrar Adão, Cristo. Cristo é o segundo Adão. Ele é o cumprimento daquilo que Adão não pôde fazer. É por isso também que os judeus guardavam o 7º dia no Antigo Testamento. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, no 7º ele descansou. Os judeus olhavam para isso e entendiam que isto gera uma doutrina, a forma como Deus faz as coisas, e disso se gera uma doutrina. A doutrina do dia do Senhor. E quando foi que os discípulos, os apóstolos, deixaram de se reunir no 7º e passaram a se reunir no 1º? Porque eles observaram, segundo a estrutura das festas do Antigo Testamento, porque conheciam muito bem, que todas as festas elas tinham uma função ligada ao 8º dia. Porque, por exemplo, quando eles comemoravam a festa dos pães asmos e da Páscoa, era regulado pelo sábado, mas a festa se dava no dia posterior. Qual era o dia posterior ao sábado? O domingo. O Pentecostes é assim. Os tabernáculos são assim. Todas as festas eram assim. Então, eles percebem isso, percebem que Cristo surge dos mortos ao 1º dia da semana, e aí quando você chega em João 20, 8 dias depois da ressurreição de Cristo, ou seja, o domingo posterior, a igreja não está mais reunida no sábado, ela se reuniu no domingo. Porque a forma como Deus faz as coisas, disto se suscita uma doutrina. É por isso também que as mulheres não podem pregar na igreja. 1 Timóteo capítulo 2, versos 8 a 15. Paulo desenrola ali, destrincha como deve ser o procedimento do homem e da mulher na igreja, ao ponto que ele chega e diz: não permito que as mulheres ensinem com autoridade de homem. Aí ele explica por quê. Por quê? Primeiro foi feito Adão e depois Eva. A ordem da criação suscitou a doutrina. As mulheres não podem ensinar na igreja, porque como Deus fez Adão primeiro, depois Eva, é porque Adão é cabeça da mulher. O homem é o cabeça da mulher. Ele não pode ser ensinado por uma mulher. Então, trazendo isso para cá, qual sentido faz? Achar que a lei, que foi dada mais de 400 anos depois, é o fundamento para a salvação? Como? Se a Bíblia diz que Abraão creu, isto lhe foi imputado por justiça antes de ser entregue à lei no Sinai.
O que é que tem de complexo nisso, irmãos? Absolutamente nada. Foram os judeus que complicaram. Volta comigo lá para Romanos 4, por favor. Verso 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, isso é interessante, herdeiro do mundo. Abraão não herdou o mundo. Abraão herdou Canaã. Mas Abraão era só o tipo. Lembra do qual é a verdadeira interpretação do texto lá em Gálatas capítulo 3, verso 16 a 18? Quem herdaria o mundo? Cristo. O antítipo de Abraão é Cristo que herda o mundo e nós herdamos o mundo em Cristo. Ora, se Cristo é rei do mundo e não só de Israel, pessoas de todo o mundo que estão sob o jugo de Cristo estão salvos. Todo o que nele está, está salvo. Pessoas de absolutamente todos os lugares do mundo, porque o nosso Senhor reina no mundo inteiro e não somente em Israel. Ele diz não, que a via de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Mas se é o da lei que é herdeiro, então para que promessa? Porque segundo Gênesis 15, Abraão creu numa promessa, não creu numa lei. A lei só veio depois. Só faz sentido Gênesis ser palavra de Deus se nós crermos que a fé de Abraão o salvou. E a fé dele é na promessa e não na guarda da lei. Ele continua, verso 15, porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. São duas partes aqui. Porque a lei opera a ira. Depois ele explica o que é isso. O que a lei opera a ira quer dizer o seguinte: onde há lei, onde o Senhor colocou a lei e o homem é pecador, a consequência de um Deus santo que entregou uma lei e você descumpriu é a ira de Deus. Esta é a consequência lógica, não é salvação. É muita loucura alguém achar que Deus lhe dá uma lei, você descumpre a lei e vai receber uma bênção da lei. Não, você vai estar debaixo da ira de Deus. Você seria evidentemente condenado por Deus. Mas graças a Deus que não é pela lei, mas é pela lei da fé. Você crê e é salvo. Aí ele explica depois, ainda no verso 15, porque onde não há lei, também não há transgressão. Onde não há lei, não há transgressão. Ele não está dizendo que antes do Sinai não há lei. Deixa eu explicar aqui muito bem isso para não ficar nenhuma dúvida. Primeiro porque no Éden, que está muito antes do Sinai, havia uma lei. A lei é não coma do fruto. E quando a lei foi transgredida, o homem foi punido, porque havia uma lei. E todos os 10 mandamentos estavam resumidos naquela palavra, não coma do fruto. Mas andando um pouquinho mais na revelação, a gente chega lá no final de Gênesis, na história de... Ainda um pouco no início, antes de pularmos tanto assim. Pense, por exemplo, o que aconteceu na época de Noé. Gênesis 6 até Gênesis 9. Deus diz que decidiu destruir o mundo por conta de quê? Porque o coração do homem é corrupto. Corrupção diz respeito a descumprimento de uma lei. Você descumpriu a lei. Que lei é essa? A lei de Deus. Portanto, já existia lei na época de Noé. Agora, progredindo, sim, para o final de Gênesis, lá na história de José. José chega na casa de Potifar e a esposa de Potifar quer se deitar com ele. E ele foge da esposa de Potifar e ele diz, como eu faria isso pecando contra o meu Senhor, contra o teu marido e o meu Senhor? De onde ele tirou isso? 7º mandamento, não adulterarás. Portanto, ele já conhecia a lei.
ela não estava era encravada numa pedra, mas já era de conhecimento dos homens, revelado por Deus, que adulterar é pecado, que matar é pecado, que se prostituir é pecado, que cometer cada um daqueles quebra daqueles mandamentos é pecado. Então, voltando lá para Romanos 4, quando ele diz, onde não há lei, também não há transgressão, a transgressão aqui não é uma quebra do mandamento, simplesmente. Ele está falando em muito mais do que uma quebra comum do mandamento. Irmãos, nós somos culpados, quer nós conheçamos ou não a lei. Por exemplo, se você desconhece a lei de trânsito que diz que ao sinal vermelho você tem que parar, você não para, atravessa, bate numa pessoa e mata, caso você chegue diante do juiz e diga, eu não sabia que passar o sinal vermelho é uma transgressão da lei, o juiz não vai dar bola para você. Isso não é argumento. É óbvio que pode ser até um atenuante, quando de fato se comprova que você não tinha tanto conhecimento assim. Mas você, para ser um motorista, deveria saber. É tua obrigação saber da lei. Você tem que buscar saber da lei. Mas você será culpado. Esta transgressão aqui é pior. É quando você sabe, tem consciência e mesmo assim vai lá e faz. É a diferença, né, do dolo para a culpa, né, no direito dos homens. Aqui seria como se houvesse um dolo, tivesse uma intenção maldosa de matar, mesmo sabendo que aquilo está errado. Então, esta transgressão aqui é intencional. Porque senão nós estaríamos perdidos. Se qualquer transgressão nós recebêssemos o inferno, a gente estaria perdido. Mas é a intenção maldosa de pecar. Estes estão punidos. Onde não há lei, também não há aonde não há lei, também não há obstinação no pecado. Mas vocês, judeus, conhecem o Antigo Testamento, estão sendo alertados sobre o que estão pensando e fazendo, e obstinadamente permanecem no pecado. Cuidado, irmãos. Quando você é avisado muitas vezes de um pecado que você comete. Porque quando a gente é mais novo na fé, os nossos pecados continuam sendo pecados. E são dignos da punição de Deus. Mas à medida que o Senhor nos aprofunda na fé, que Ele nos dá privilégio de ouvirmos exposições bíblicas, estudos, sermões, muitos anos. E a gente conhece mais da doutrina. E nos deparamos com um caso onde a gente sabe o que é certo a fazer. E de maneira obstinada, nós vamos lá e pecamos contra o Senhor. Olha, Deus está falando isso aqui para os judeus, que foram um povo eleito dele no Antigo Testamento. Se ele não poupou nem os judeus, ora, não tenha dúvidas que ele punirá também nós gentios. A obstinação do pecado é um problema que nós devemos resolver hoje mesmo. Pecados recorrentes, irmãos, que nos fazem cair sempre nos mesmos pontos, precisam ser deixados hoje. Porque você sabe que é errado. E você precisa se livrar disso, urgentemente. Verso 16 diz o seguinte: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Ele está dizendo, obviamente, aqui que a salvação não é pela lei, ele já explicou por quê, mas é segundo a graça. Com qual o intuito? A fim de que a promessa seja firme.
Porque se a promessa depende da lei e da minha obediência da lei, a minha esperança não é firme. Não tem coisa pior do que você crer numa salvação que depende de você mesmo. Porque ao nos conhecermos quem nós somos, seria a última pessoa que nós deveríamos reconhecer como algo seguro para confiarmos. É a última pessoa que nós devemos confiar em nós mesmos. Mas se eu confio em Cristo, aí eu tenho uma segurança firme. Eu tenho uma esperança firme. Se eu confio em mim mesmo, eu estou perdido. Essa é a vida do arminiano, né? Que vida sofrida é a vida de arminiano. Daqueles que creem que Deus te dá a condição em Cristo de você poder salvar-se. Se você crê, mas isso depende das tuas obras, de como você vive. Então, uma hora você está salvo. Você vai almoçar, salvo. Orou, pediu a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude. E fez tudo direitinho de manhã. Aí de tarde você teve uma raiva desproporcional, xingou sua esposa, xingou seus filhos. Aí você sai dali perdido. Aí você volta para casa arrependido, Senhor, me perdoa, minha esposa me perdoe, meus filhos me perdoem, salvo. Aí teve um sonho de noite, pecaminoso, perdido. Aí morreu durante a noite, perdido. Em um dia só você ficou salvo e perdido inúmeras vezes. Essa é a fé arminiana. Não é firme, mas a fé bíblica nos dá uma esperança firme, porque não depende do homem, mas do Senhor. Ele diz não somente ao que é da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Ou seja, não somente a vocês, judeus, essa esperança é dada, mas a todos os que creem na mesma fé de Abraão. E aí os irmãos lembram que, dado o texto de Gálatas capítulo 3, Abraão aponta para Cristo. Logo, aqueles gentios que estavam fora da esperança da fé em Abraão, no Antigo Testamento, eles foram inclusos por meio de Cristo, que é a descendência ou descendente de Abraão. Aí ele diz, o qual é pai de todos nós. Abraão já não é mais pai somente dos judeus. Abraão é pai de todo aquele que no Senhor crê. E ele arremata com as seguintes palavras no verso 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Volta lá para Gênesis 15, lembrando do texto. O Senhor disse, olha para as estrelas do céu, a tua descendência será como as estrelas do céu. Olha para a areia do mar, não tem como contar, será assim a tua descendência. E Paulo toma essa imagem e diz o seguinte, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. As coisas que não são, como se já fossem. Como foi que Deus chamou a descendência de Abraão? Esta é a tua descendência. Eu te darei este povo. Crê. Esta é a tua descendência. Deus chamou à existência o que não existia. A única coisa que existia ali era Abraão e a esposa dele. Mas o filho da promessa, Isaac, nem existia ainda. E Deus falou de uma descendência a partir de um homem e de uma mulher estéril. Percebe? Toda a história da revelação se deu a partir de uma promessa de coisas que nem existiam ainda. Por que Abraão creu? Ora, se eu creio que ele é o criador de todas as coisas, por que não creria que ele me daria um filho e deste filho uma descendência? Por que nós devemos crer? Porque se Deus disse a Abraão que traria um descendente e trouxe Cristo, que nós sabemos que viveu e morreu por nós há 2000 anos,
A pergunta final desse texto é: o que é tão difícil para Deus que Ele não possa te dar? Os homens, com suas invenções, resolveram alguns dos nossos problemas, pontuais problemas. Mas o Senhor, nos dando o seu Filho, resolveu o maior e mais complexo de todos os nossos problemas. Mas como? De uma forma simples. Creia e será salvo. É só isso. Se você crer, você será salvo. Mas mais do que isso, vocês que não têm família, eu tenho muita vontade de me casar, mas Deus não me deu ainda um marido, Deus não me deu uma esposa. Vocês herdam o mundo em Cristo. E no mundo está a igreja. Cristo disse: quem negar a sua vida, quem deixar sua família, sua casa, seus bens por amor de mim, é digno de mim. Mas ele diz também: vocês não ficarão sós, porque eu vos acrescentarei muitos pais, muitas mães, muitos filhos. Ele está falando da igreja. Então você não tem marido? Cristo é teu marido. Mas eu queria figura masculina que pudesse me orientar. Deus te deu os teus pastores. Não é exatamente a mesma coisa, mas deve te satisfazer. E ao mesmo tempo você pode pensar: se Deus fez tantas coisas, por que Ele não poderia também me dar o privilégio de formar uma família? Creia. Porque se Deus resolveu assuntos muito mais complexos, por que Ele não poderia te dar uma família? Mas você tem família e tem problemas na família? Se Deus te deu a salvação, se Deus deu o filho, se Deus te deu uma igreja, se Deus te deu vida, se Deus te deu um marido, por que Ele não poderia resolver o problema teu com teu marido, teu com tua esposa, teu com os teus filhos? Não complica demais a vida. A maioria dos nossos problemas, irmãos, seriam muito simples de serem resolvidos. E falo isso porque quando a gente entra no gabinete e começa a ouvir as histórias dos irmãos que são muito, aparentemente, complicadas, as pessoas já queimaram seus neurônios para resolver e não resolveram. Aí um presbítero pede a palavra e diz assim: mas se você fizer isso aqui, resolve. Aí alguém diz: que iluminado, que coisa maravilhosa. Esse homem é cheio do Espírito Santo. É verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Mas o que sai da boca dos presbíteros, meus irmãos, geralmente, sempre, na verdade, é coisa muito simples. Não tem nada de mirabolante. É porque a gente não se conforma em fazer aquilo que é simples. Nós queremos complicar a vida. E aí, quando a gente consegue complicar a vida, a gente não sabe mais resolver o problema. Tinha um problema muito sério. Você ia para o inferno, porque você pecou. Deus resolveu de uma forma simples. Ele deu o seu filho para morrer no teu lugar. Creia no Senhor e será salvo. Tome esse princípio e aplique ele para a sua vida. Os maiores problemas da tua vida são simples de serem resolvidos. E todos eles, à luz da palavra de Deus, o serão, se você, com simplicidade e fé, crendo no Senhor, executar aquilo que a lei dele nos ensina. A salvação é de graça, é simples. A vida precisa ser também. Amém. Oremos ao Senhor.